Ok, retornando aqui, né? Lemos anteriormente Lamentações 3, 19, 26, que é uma palavra de Jeremias também, de uma relação profunda com Deus. Ele traz, lembrando de todos os atos de Deus, tanto aquilo que foi ruim quanto aquilo que foi bom, mas ele prefere voltar o foco da sua vida para aquilo que é maravilhoso e grandioso em Deus. Veja bem, uma das coisas, apenas um parênteses aqui, baseado no texto de Lamento de Jeremias, eu quero dizer para você, nós temos uma tendência bastante ruim, que é o seguinte, ficarmos focados naquilo que é ruim. Vamos pegar o exemplo da pandemia. Tem muitas pessoas que veem noticiário o dia inteiro sobre isso, fica angustiado, preocupado. Veja bem, é lógico que nós não podemos esquecer de se preocupar com isso. Mas, irmãos, queridos amigos, olhe para o futuro. Olhe para a esperança. Confie em Deus, sabe? Tudo isso vai passar. Coloque na sua mente aquilo que pode te dar alegria e te dar esperança, tá bom? Fecha parênteses, tá ok? Precisamos orar para ter uma disposição de lutar pela obra de Deus. Amados, a Bíblia, quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. São dois elementos fundamentais para a nossa vida espiritual. Nós precisamos desse elemento. Deixa eu dizer uma coisa. Se a oração não fosse necessário, você acha que Jesus investiria tanto do seu tempo naquela correria tremenda para orar? Você acha que se não fosse importante, Jesus ficava tanto tempo, Jesus às vezes orava a noite inteira. E Jesus é o próprio Filho de Deus, o próprio Deus. Os homens de Deus, você vê que dedicavam tempo em oração. Será que tudo isso não mostra para nós a importância de separarmos o tempo para orarmos? Por isso, nós precisamos ver a importância e valorizar esse tempo. Davi fala como Deus os preparou para a batalha. Davi se apresenta como disposto a realizar a obra de Deus. Por quê? Porque Davi não fazia nada sem falar com Deus. Então, Davi sabia que o seu trabalho não está separado de Deus, não está alienado, ele depende, ele colocava diante de Deus. O que a gente aprende com Davi é que uma luta, que é luta pelo reino de Deus, não se dá apenas nas condições históricas, sociais, culturais, mas lembrando que em tudo dependemos de Jesus, que nós devemos estar submetidos à direção de Deus. Deus faz parte, Deus é o Deus da história. Nós temos que lembrar que Jesus nasceu debaixo de condições tremendas. Quando Jesus nasceu, domínio do Império Romano, debaixo da cultura grega e debaixo do pecado. Ou seja, Jesus nasceu num período complicado. Você está dizendo, achando que a nossa vida hoje está difícil? Na época de Jesus não era menos difícil não, amado irmão. Por isso que Jesus se dedicava muito à oração. Porque os nossos dias são difíceis. Hoje nós não vivemos sob o domínio de um povo. Nós não somos massacrados. Naquela época, sim, o Império Romano, a cultura grega dominando, uma cultura pecaminosa, afastando de Deus. Por isso a importância que nós, independente de qualquer circunstância, nós dependemos de Deus, nossa vida é de Deus. O Espírito Santo não purifica as condições, não muda as condições, amados irmãos. Mas Deus nos dá condições, nos capacita a passar pelas situações. É isso que nós sempre precisamos entender, que Deus vai nos dar condições de superar toda e qualquer situação. O Espírito Santo vai agir para que a gente consiga trabalhar dentro dessa situação, para que a gente consiga lidar, para que a gente consiga superar. Veja bem, voltando para Davi, a sua trajetória não se deu numa calmaria não, irmãos. Você não vai ver nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, que da sua trajetória tenha sido passada numa calmaria. Não foi.
Davi estava no meio de uma luta contra os filisteus, com diversos povos, lutando contra a cultura imoral, a cultura dos cananeus, dos filisteus. Então, diante de tudo isso, meus amados irmãos, Davi foi trabalhado. Então eu digo para nós hoje, vamos trazer isso para nós. Durante tudo que nós estamos passando hoje, se nós olharmos para trás, tudo que nós passamos, Deus vem trabalhando na nossa vida. Se não tem acontecido, é porque nós não temos permitido. Nós queremos levar a vida sozinhos, como se nós tivéssemos essa capacidade. Jesus também teve o seu ministério numa época complicada, muito difícil. Jesus não desistiu. O nosso Senhor não nos iludiu, não iludiu seus apóstolos. Então essa história aí que você decreta, você declara que você é cabeça, não é cauda, que você não pode passar por isso. Mentira. Nós enfrentamos aflições, o mundo em que vivemos é um mundo terrível. Veja bem, amados irmãos, eu quero que você entenda isso. Vamos comparar hoje com a época de Davi e com a época de Jesus. Amados, é lógico, tivemos muita mudança, muita melhoria tecnológica, o mundo mudou completamente. Olha o exemplo claro aqui, estou dando a nossa lição da escola bíblica por meio da internet. Vontade de estar dando essa aula do lado, vendo vocês, conversando com vocês, abraçando vocês, mas não posso. Mas, ou seja, tivemos um crescimento tecnológico, mas os problemas existenciais, os problemas do pecado são os mesmos. Não há diferença, amados irmãos. Os problemas existenciais, os problemas sociais, os problemas pessoais não mudaram. Isso é importante, é fundamental. É por isso que o mundo continua sendo um lugar violento, um lugar injusto, um lugar caótico e inimigo de Deus. Jesus falou: o mundo jaz no maligno. E são essas circunstâncias que nós enfrentamos no nosso dia a dia. É exatamente isso. Ninguém está livre disso, mas temos que tomar uma decisão. Como vou lidar com essa situação? Lembra do salmo que li, eu quero ler novamente para o salmo, não, segundo Samuel eu li, vou ler novamente. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é um escudo para todos que se refugiam. Veja bem, essa é a nossa segurança. Deus é aquele que nos fortalece, é aquele que nos ajuda, é aquele que está conosco, nos dando condições e nos ajudando a superar as dificuldades. Sem Ele, nós não teríamos a menor chance. Tenha isso claro na sua mente. Sem Deus, a nossa vida não temos a menor chance. Isso é claro, povo de Deus. Precisamos orar com coragem para mudar. Aqui é a última parte da nossa lição, aqui já estamos encerrando, para que a gente possa aqui finalizar. Veja bem, precisamos orar com coragem para mudar. No final da sua oração, Davi adora a Deus. Um coração que adora também é um coração que tem coragem para se render. Ah, queridos irmãos, aqui há o grandioso, porque é uma oração que não te leva a se render a Deus, não é oração. Ninguém serve, ninguém adora a Deus sem se render a Ele. Este é um grande engano. Então a história de achar que você pode chegar diante de Deus e mandar e declarar, isso não é de Deus. Nós temos que chegar a Deus rendido, entregue nas suas mãos. Confiadamente, nós temos que confiar. Quando eu chego diante de Deus, eu chego com humildade, porque Ele é Deus e eu sou homem. Quem sou eu? Quem é você para querer dar ordens para Deus? Meu irmão, meu amigo, isso nos ensina que orar é abrir mão
da nossa vida e depositá-la nas mãos de Deus. Enquanto isso não acontecer, realmente, enquanto houver humildade, você se entregar e deixar Deus agir, Deus fica impedido de agir. Pois Deus, a nossa vida, aceita a nossa vida quando nós a entregamos. Mas sabe o que é grandioso? Quando você faz isso, Deus nos devolve. Olha só o que Jesus disse, Lucas 17. Quem procura preservar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a preservará. O que Jesus está dizendo? Quem se entregar a mim e confiar em mim, eu vou devolver com preservação. Se eu entrego a minha vida a Deus, eu teria salvação. Quer ler aqui algo que eu achei interessante? Quando Deus nos convida a depositar a sua vida em suas mãos, Ele não quer roubar a nossa vida. Ele quer nos devolver a nossa vida a nós com maior capacidade, crescidos. Quando Deus nos convida a depositar a nossa vida em suas mãos, Ele quer não apenas atender a nossa necessidade, mas sobretudo nos transformar. Davi era um menino quando Deus o chamou. Desse menino Deus fez um pastor de ovelha. Desse pastor Deus fez um general. E desse general Deus fez um rei. Desse rei Deus fez um homem segundo o seu coração. Olha que coisa grandiosa. É isso que acontece quando eu entrego minha vida a Deus. Quando eu oro com humildade, quando eu me coloco, Senhor, eu sou teu, faça o que o Senhor quiser. Por isso eu quero encerrar. O chamado de Deus, oração, não tem a ver somente com as necessidades. Eu não só posso ir a Deus somente quando tenho necessidade. Então, isso não está ligado com o que eu quero, que eu preciso que se realize, não. Orar a Deus é experimentar mudança. Orar a Deus é uma entrega. É saber que eu sou ouvido e que Deus vai agir na minha vida e que Ele vai realizar aquilo que é melhor para mim, não aquilo que eu quero. Porque as verdadeiras mudanças sempre acontecem de dentro para fora. Aliás, eu não creio numa mudança só para fora. Eu não consigo compreender uma vida de um crente que se tornou um crente, que a sua vida não se transforma de dentro para fora, que não reflita nos seus atos, que não reflita no seu dia a dia. Eu não creio nisso. Bom, então, oração transforma. Essa é a grande mensagem de Davi. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Se você tem alguma dúvida, se não ficou claro, você pode mandar para nós aí uma mensagem, pode fazer pergunta, tá certo? Estamos aqui já no encerramento. Eu quero orar para encerrar, você pode nos procurar. Se você gostou, se você foi edificado, se Deus falou o seu coração nessa palavra, faça um comentário, tá ok. Mas acima de tudo, Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado, uma semana abençoada. Vamos orar ao som de orarmos o Senhor, vem encher-nos com o teu amor. Oremos. Pai, nós te louvamos, Pai amado, Deus de misericórdia, por esta lição tão grande. Que nós possamos sempre nos entregar a Ti, porque Tu és o único verdadeiro Deus, aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que nos ama e tem feito isso. Eu te peço nesse instante pela vida de cada pessoa que está nos ouvindo, que ouviu e participou dessa lição, que seja abençoado, que sua vida seja transformada. Pai, dá-nos um dia abençoado na Tua presença, abençoe o Teu povo, abençoe cada pessoa nesta manhã. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Deus abençoe, meu querido irmão e amigo, e até a próxima semana.